Bom dia a todos. É com prazer que nós começamos mais um encontro da nossa capelania cristã. Eu gostaria de agradecer as orações de todos aqueles que oraram por nós, conforme eu pedi na semana passada. Nós já estamos nos sentindo bem melhor e já estamos também a caminho de casa novamente. Então, nós finalmente vamos começar o capítulo 12. Aliás, finalizar o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. E falo de capítulo 12 porque todos nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz, foi assunto aos céus, e muitos anos depois o Evangelho de Marcos foi escrito, e ele não foi escrito com versículos e capítulos, né? Quando Jesus, nós vimos isso ali quando ele respondeu aos saduceus, quando ele respondeu a pergunta dos saduceus, ele não falou assim, olha, lá no capítulo 4 do livro de Êxodo, Moisés disse assim, ou Deus disse assim. Não existiam capítulos até pouco tempo atrás. E hoje a gente vai ver esse finalzinho do capítulo 12, mas a gente também vai incluir no nosso texto de hoje dois versículos, os dois primeiros versículos do capítulo 13, tá? Então, fazendo aquela recapitulação breve do nosso contexto, para a gente saber do que está acontecendo nessa parte do Evangelho de Marcos, eu gostaria de lembrar do início do capítulo 11. Lá no início do capítulo 11, nós mostramos como haveria um movimento de entrada e de saída em Jerusalém. Jesus havia acabado de passar por aquele domingo de Ramos, né, que nós conhecemos do nosso calendário litúrgico. Então, Jesus teve aquela entrada em Jerusalém, sendo chamado de filho de Davi, e depois disso, ele vai até o templo, ele sai do templo e vai até Betânia. E ele faz esse movimento de ida e volta. E nesse movimento, lá no início, ele para diante de uma figueira que tinha folhas, mas que não tinha frutos. Tá? Lembrem-se disso. Nós sabemos que Jesus deixou aquele templo para trás com a sua condenação. Tá? É o que a gente vai ver isso no início do capítulo 13. Então, não nos esqueçamos que existe não um paralelo, mas assim, a gente vê que aquele assunto que começou lá no capítulo 11, no início do capítulo 11, ele vem até aqui. E a forma como Jesus lida com o templo, ela vai ser concluída agora. Lá no início, ele começa falando sobre como aquele templo era uma figura da hipocrisia daquela época. E ele chega aqui no início do capítulo 13, encerrando essa parte em que ele lida com o templo, né, dizendo, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Tá? Então, nós, na semana passada, também falamos muito do Salmo 110. E olhando para o Salmo 110, em como o Salmo 110 foi escrito, né, nós chegamos até o Salmo 110 e eu falei com vocês que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com algumas ideias que o Salmo 110 nos apresenta, principalmente com a ideia de que o rei ele vem com uma espada. E nós precisamos nos lembrar que o exercício da sabedoria de Salomão estava em saber usar a espada para fazer justiça. Jesus não foi um simples descendente de Davi, como nós vimos na semana passada. Ele não foi simplesmente um filho de Davi. Ele foi o filho de Davi. Da mesma forma como Salomão exerceu justiça, nós devemos esperar que Jesus exerça uma justiça de uma maneira muito mais eficiente, vamos dizer assim, e muito mais abrangente do que aquela que Salomão exerceu. E quando Salomão exerceu a sua justiça, o primeiro ato de exercício de justiça que ele fez foi com uma espada, tá? Então, Jesus resolveu questões com os fariseus.
Ele resolveu questões com os herodianos. Ele resolveu questões com os saduceus. E o tratamento dele com os escribas vai continuar nesse texto que nós veremos hoje. Então, vamos seguir no nosso texto, porque assim como aquele jovem rico, nós temos uma tendência em achar que o escriba que chegou até Jesus era um cara, vamos dizer assim, gente boa. Semana passada, nós vimos que o escriba se apegou à lei, mas ele não queria saber de Jesus. Ele ainda estava fora do reino de Deus. Hoje, nós veremos que aquele escriba, aquele cara, gente boa, era uma pessoa, no mínimo, muito perigosa. Então, o nosso texto de hoje diz o seguinte: ao ensinar, dizia ele, Jesus dizia, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Bom, a gente está falando de Jesus, aquele que é o Rei, o Filho de Deus, né? E aqui a gente tem Jesus falando sobre exercício de justiça. Vejam, não é à toa que eu estou trazendo essas questões. Olha, Salomão exerceu justiça assim, ele pegou uma espada, ele fez como que ele fosse cortar aquele bebê no meio, porque aquelas duas mulheres não conseguiam se decidir entre si de quem que era o bebê que estava vivo. A gente já viu essa história aí antes, tá? Quem quiser ver isso com mais detalhes, precisa voltar lá para os livros de Reis. Mas vamos prestar atenção aqui no que está acontecendo. Jesus está com ele está com uns escribas diante dele, tá? E ele fala assim: guardai-vos dos escribas. Tá vendo aqui, ó? Aquele cara, gente boa, que tinha aparecido para Jesus lá, falando sobre qual era o mandamento mais importante. Então, Jesus está falando sobre aquele cara e sobre o grupo com quem ele andava, tá? Essa pessoa, ela ocupa agora aquele mesmo lugar de Herodes. Vocês se lembram de como a gente tratou com Herodes? Sobre como Herodes, ele era um líder inapto e como ele se satisfazia, ele não era como aquele bom pastor. Ele era como aquele que mata as ovelhas para se satisfazer, né? Nós vimos que quando ele lidou com João Batista, lhe foi servida num prato a cabeça de João Batista. E quando nós voltamos aqui para o que Jesus está falando a respeito dos escribas e dos fariseus, principalmente dos escribas nessa parte, tá? O escriba, ele é esse mesmo retrato de hipocrisia. Ele é o reflexo perfeito daquele líder que busca o louvor do povo. Herodes gostava muito de receber o louvor do povo. Ele dava festas aqui e festas ali, e ele não conseguiu recusar o convite, aliás, recusar o pedido que a filha de Herodias fez a ele, porque ele temia a sua audiência. Vocês se lembram bem de como o texto estava construído, né? Ele ficou se sentindo impotente de recusar a palavra que ele já havia comprometido diante dos seus convidados. Então, Jesus aqui, ele está colocando os escribas no mesmo lugar de Herodes. Esses escribas, eles são o retrato da hipocrisia, eles são o reflexo perfeito do líder que busca o louvor do povo, enquanto ele se abastece da exploração dos mais vulneráveis. Ele está muito, muito longe, eles, né, esses escribas, estão muito, muito longe de serem como aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eles são do tipo que exploram as casas das viúvas, eles se valem dos recursos dos mais vulneráveis para que eles recebam
o louvor. E eles fazem tudo isso com aquela aura de santidade, como se eles fossem as pessoas mais importantes, as pessoas que mais merecem louvor por causa da sua santidade, né? E é com essa descrição de exploração das viúvas, tá? Com essa descrição de exploração das viúvas pelos escribas que nós chegaremos na sequência desse texto. Mas parem para pensar na condição de uma viúva hoje. Hoje nós temos o INSS, né? E você até tem condições de conseguir uma aposentadoria e alguns recursos do governo, dependendo da sua idade e exclusivamente da sua idade. Tá? E todos nós vamos concordar que esse benefício social, ele não é um benefício social satisfatório para uma vida decente. Agora vamos pensar naquela época. Qual era a capacidade que uma viúva tinha de se sustentar? Não existia previdência social. Vamos supor que ela tivesse filhos. Agora, vamos colocar esses filhos dentro desse sistema em que aquela época vivia. Vocês acham que aqueles filhos, dentro daquela época, de uma época que eles diziam assim: tudo que os meus pais vão poder aproveitar de mim é oferta ao Senhor. E eles preferiam deixar os pais passando fome, enquanto eles davam o dinheiro deles para aquele templo corrupto. Será que essa viúva poderia contar com os filhos dela? Bom, eu estou aqui exagerando a situação, tá? Mas a gente tem várias situações possíveis dentro dessa, de uma questão de uma viuvez. Né? Pode ser que ela não tivesse filhos, pode ser que ela não tivesse mais condições de trabalho, porque vejam, se ela não tivesse filhos, se ela não tivesse família, ela não tem mais o seu marido, quem é que vai até o campo para debulhar por ela, como Ruth fez por Noemi? Nós estamos diante de uma situação em que uma pessoa está extremamente vulnerável. É uma pessoa que não tem recursos, ela normalmente, a gente, hoje em dia, né, algumas pessoas dizem que o brasileiro vende o almoço para pagar o jantar. Então, essa viúva estava numa condição altamente vulnerável. Eu estou aqui pensando numa viúva específica, né? Porque é isso que o texto vai nos mostrar na sequência. Ele diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa é uma situação extremamente delicada. Nós estamos vendo como os escribas exploravam aquelas viúvas. Essas viúvas como essa aqui que nós acabamos de ler. Sabe, é muito importante que nós conheçamos o contexto para que a gente não retire da palavra de Deus algum texto para fazer dele pretexto. E quantas vezes esse texto que nós acabamos de ler foi usado de maneira inadequada. Nós chegamos até aqui para ver o valor da adoração da viúva. Vocês acham que realmente era isso que estava em jogo? Jesus está falando sobre como a adoração deve acontecer? Será que nós estamos aqui fazendo uma teologia sobre como as pessoas devem se doar a Deus? Ou como elas devem apresentar
a Deus os seus dízimos e ofertas? Será que é isso que esse texto está querendo dizer? Porque, vejam, eu poderia até fazer uma pausa aqui para falar para vocês assim, olha, eu cheguei até aqui, nesse momento, porque eu queria dizer para vocês que o mais importante que vocês podem fazer a Deus é esvaziar o seu bolso e esvaziar a sua conta bancária e fazer um Pix para minha conta. Que tal? Assim, eu espero que ninguém faça nenhum corte disso que eu estou falando, retirando do contexto que a gente está explicando, tá? Porque o que Jesus está falando dentro de todo esse contexto, julgando os escribas e tudo aquilo que acontecia no templo em Jerusalém? Será que Jesus gostaria que a gente copiasse o modelo dessa viúva? Porque já foi falado muitas vezes dessa forma, tá? Vocês podem pensar assim, olha, ela deu todo o seu sustento. A gente podia fazer até melhor do que isso, né? Então, eu acho que eu vou até o banco, eu vou hipotecar a minha casa, eu vou pegar o dinheiro que eu não tenho, porque é até mais do que aquela viúva fez, né? E eu vou depositar no gasofilácio em alguma igreja por aí. Ou se vocês quiserem fazer no Pix de alguém, né? Às vezes tem gente assim, cara de pau suficiente para fazer esse tipo de pedido, tá? Não é o meu caso, tá? É só o que eu falei. Não, por favor, não me levem a mal, tá? Mas vamos considerar isso que está acontecendo. Como que Jesus estava pintando todo aquele retrato e qual foi a posição que ele tomou em relação à adoração que estava acontecendo no templo? Tudo estava legal? Tudo estava acontecendo do jeito que deveria acontecer? Ou Deus estava sendo roubado daquilo que lhe era devido? Sabe, tem gente que lê esse texto, né, e fala assim: olha, se você está com o seu bolso vazio, pega um empréstimo, porque Deus está interessado no que está no seu bolso, porque aquilo que está no seu bolso é um reflexo daquilo que está no seu coração. E se você está se sentindo com dúvida em relação a isso que está sendo falado, né? É o inimigo querendo te impedir de obedecer à vontade de Deus. E daí as pessoas colocam aquela música emotiva, né? Para que você tenha suas emoções levadas assim à flor da pele, e você vai ficar se sentindo culpado, porque afinal de contas existem pessoas que precisam, aliás, a obra de Deus é muito importante, então você vai ter que esvaziar o seu bolso, ficar sem o jantar ou ficar sem aquilo que você deveria ter, né, por causa de um apelo emocional, utilizando o texto da viúva pobre. Eu passei por uma situação recente lá em Guaratuba que me deixou extremamente perturbado, né? Eu vi que, conferindo alguns atos que foram praticados, eu vi que uma igreja comprou um apartamento de luxo. E eu fiquei imaginando se provavelmente, né? Sim, claro, eu fiquei perturbado, mas talvez isso tenha sido só uma mera impressão minha, né? Provavelmente esse vai ser um apartamento em que todos os fiéis daquela igreja vão poder se revezar ao longo do ano, fazendo assim, talvez uma espécie de timesharing. Bom, eu queria perguntar para vocês, olhando para esse texto, qual que é a virtude que existe em essa viúva dar todo o seu sustento para alimentar esse sistema que vai colocar Jesus na cruz? Qual que é a virtude que existe em abrir mão do seu próprio sustento em favor desse sistema corrupto? Sabe, o livro de Tiago, ele fala assim, que a verdadeira religião é esta: é ajudar os pobres e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião não tem absolutamente nada a ver com a exploração da condição de vulneráveis. Não tem nada a ver.
Essa história da oferta da viúva, ela só pode ser usada como um ensino sobre como ofertar se a perspectiva dela for exploratória. Porque era exatamente isso que estava acontecendo naquela ocasião que estava diante de Jesus e que nós estamos vendo aqui nesse nosso encontro da capelania. E sabe o que Jesus falou sobre aquilo tudo? Os primeiros versículos do capítulo 13. Ele diz assim: ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa é a palavra de Deus, lá do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 38, até o capítulo 13, versículo 2. Sabe, Jesus não tinha mais nada para fazer no templo. É o que está dito aqui. Ele saiu do templo. Ele não vai voltar para lá. Ele saiu do templo. E a sentença que ele traz sobre aquele templo é: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse é o Filho de Deus, que com a espada nas mãos pronuncia a sua sentença sobre aquele sistema corrupto. Quantas vezes, se nós olharmos para o Velho Testamento, e até mesmo nesse texto que eu citei para vocês agora, da Epístola de Tiago, que a verdadeira religião é esta, é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quantas vezes Deus disse que faria justiça, que vingaria a opressão sobre o órfão e a viúva? Sabe, isso precisa nos levar a pensar sobre como os sistemas, de uma maneira geral, são sustentados. Né? Nós já passamos por questões assim na Aripar, passamos por questões assim em outras ocasiões. Tá? Eu acho que nós deveríamos ficar sempre muito atentos quando os sistemas que nós criamos, né, e principalmente as instituições que nós criamos, elas se alimentam da exploração daqueles que são mais vulneráveis. A gente poderia falar de capacidade contributiva, né, aqui pensando em direito tributário, e tem tudo a ver com aquilo que o Evangelho ensina, né? Quando a gente estabelece um percentual de contribuição, esse percentual ele é o mesmo para todos, né? E eu até diria que em determinadas circunstâncias o percentual é mais difícil de ser suportado para quem ganha menos do que para quem ganha muito, porque para quem ganha muito sempre sobra bastante. Né? Eu não estou dizendo aqui que deveria ter uma alíquota progressiva, né? Eu acho que a alíquota progressiva ela é perversa. Tá? Eu acho que ela é perversa. Mas pensando aqui nesse texto, o que a gente vê a respeito do ensino do Evangelho é que nós não podemos ter instituições que se sustentam com a exploração dos mais vulneráveis, e nesse caso nós estamos vendo o órfão e a viúva. E é esse sistema que estava montado sobre a exploração de vulneráveis, sobre a exploração de pessoas como essa viúva, que deposita no gasofilácio todo o seu sustento, é que Jesus vai se pronunciar. Os líderes desse sistema, dessas instituições, eles conduziam o rebanho para se aproveitar das ovelhas.
eles usavam o pretexto da adoração como um meio para roubar de Deus aquilo que lhe era devido. E eles diziam cumprir a lei, eles eram os entendidos a respeito da lei. Eles diziam cumprir a lei, ao mesmo tempo em que pervertiam toda a sua aplicação. A gente pode falar sobre vários aspectos a respeito disso, né? Hoje em dia a gente tem aqueles que são os guardiães da democracia. Então, vejam, quando a gente tem instituições que são estruturadas de uma forma tal que elas se sustentam pela exploração dos mais vulneráveis, é isso que a gente recebe. A gente recebe essa sentença de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Que nós tenhamos sabedoria para que as nossas instituições não tomem esse caminho e para que, se elas tomarem, que nós sejamos corajosos o suficiente para corrigirmos os seus rumos. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor nos conduz com a tua mão bondosa. E mesmo diante de dificuldades como essas, olhando para a exploração daqueles que são mais fracos, o Senhor é capaz de levantar aqueles que falarão por eles, que apregoarão a destruição desse sistema corrupto. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe não só o nosso trabalho nesse dia, mas para que o Senhor abençoe também as instituições que nós criamos, para que elas não caiam nesse mesmo tipo de erro. E para que elas possam, sim, exercer justiça para todos aqueles que dependem de justiça. Nós pedimos a Ti, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, bom dia a todos, e na semana que vem a gente se vê ao vivo. Até lá!